Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Paz do Senhor. Aqui é o Pastor Arão. Estamos aqui para mais um vídeo para reagir hoje, né, a um grande homem de Deus, Pastor Rodrigo Silva, e vai estar explicando aí a lei universal do bem e do mal. Então, vamos reagir aqui juntamente com vocês. Dê sua opinião, né, o que vocês acreditam, se é aquilo que vocês pensam, se é aquilo que não, se tem algo a acrescentar aquilo que ele está falando, e nos ajude. Se inscreva no canal, dê o seu joinha e também ative aí as notificações para estar conosco, e também aí divulgue o nosso canal e que você esteja conosco. Então vamos lá reagir e vemos o que ele tem para nos dizer aí através da luta, né, da lei do universo do bem e do mal. Passados. Tem um motivo espiritual por isso. Eu acredito particularmente na teologia do grande conflito. O que é que eu chamo de teologia do grande conflito? O bem contra o mal. As forças da luz contra as forças das trevas. E muitas das brigas, dos conflitos que nós vemos do lado de cada eternidade ou no plano físico é apenas uma reverberação do que está acontecendo no mundo espiritual que a gente não está vendo. A base bíblica para isso. Por exemplo, o profeta Daniel, quando ele estava na Babilônia lá, naquele desespero, o povo vai ser liberto, não vai ser liberto, veio o anjo e falou assim, não, eu fiquei lutando contra o rei da Pérsia, até que veio Miguel e me ajudou. Ele estava vendo aqui políticos brigando, mas o anjo mostrou que havia forças do mal também. O rei de Tiro tem a história dele misturada com a história do próprio diabo, do próprio Lúcifer, sendo remessado do céu. A besta do Apocalipse é vista ao mesmo tempo como o dragão, que é a antiga serpente, e é o Império Romano. Então, o mundo espiritual... Lembra de Stargate? Sim. Eu vou fazer essa comparação. É como se o mundo espiritual e o mundo físico estivesse aqui, ó. E muitas coisas, a gente só tá vendo o mundo físico, a gente vê um camarada às vezes te xingando, mas por detrás do cara que tá xingando o Saião, às vezes tem um demônio que tá fazendo ele xingar o Saião, porque ele tem ódio do que o Saião pode fazer para Deus. O bom da história é que nós temos uma legião de anjos do nosso lado. E dito isso, Deus, eu entendo por que de todos os povos da Terra, mais do que todos os africanos, mais do que os japoneses na época, né? O povo que foi mais perseguido e que houve mais tentativa de erradicar da terra foi o povo judeu. Então, por isso que não se justifica o ódio do mundo contra os judeus, mas se explica. Porque se o Messias vem deles... Se eu fosse o diabo, tem uma brincadeira... A palavra divina com suas promessas. Exatamente. Se eu fosse o diabo, tem uma brincadeira dessa lá nos Estados Unidos. Se eu fosse o diabo, eu ia querer extirpar esse povo mesmo. Não só porque o Messias veio deles, mas pelo que eles significam. Não, e não tem lógica. Por exemplo, o americano foi bem sucedido, o alemão se deu bem, o japonês fez isso, todo mundo, parabéns, pô, os caras são trabalhadores, são organizados, fez isso. O judeu se deu bem e roubou alguma coisa, fez alguma coisa errada. Quer dizer, todo mundo que tem sucesso, a gente bate palma. Se for o judeu, a gente já imagina... que tem, até você fala, esse cara é muito judeu, que ele é muquirana, tem um monte de estereótipo, né? E não tem sentido. E eu tenho experimentado isso na minha vida, né? De ver pessoas assim que não sabem nada. Nunca foram para Israel, nunca encontraram um judeu. E gratuitamente ele diz, eu não sei porquê, eu tenho uma raiva. Então vemos claramente, né, que existe uma guerra espiritual, que aqui foi explicada. O apóstolo Paulo foi bem claro e disse que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é sim contra principados e potestades que realmente têm afligido o mundo por inteiro, né? Então, deixa a sua opinião se você acredita, se você concorda, e também se você tem algo a acrescentar aí sobre essas falas. E que venhamos orar pela nossa nação, que venhamos pedir a Deus que a sua vontade sublime seja feita sobre a nação, sobre a nossa vida, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado e aonde nós estivermos. Deus abençoe e vamos junto, compartilha aí.